pessoal, eu sou o Josilvânio e essa é a nossa apresentação sobre políticas de escalonamentos de processos, sob avaliação do professor Luiz Paulo, disciplina de Sistemas Operacionais do curso de Análise de Sistemas de Redes de Computadores, 2013.1, FACEMP, Faculdade de Ciências Empresariais. Nesta explanação serão abordados os seguintes modos de processos, sendo estes Round Robin, escalonamentos por prioridade, FIFO e SJF. Começa agora a nossa apresentação. Round Robin é um dos algoritmos mais simples de agendamento de processo em um sistema operacional, que atribui frações de tempo para cada processo em partes iguais e de forma circular, manipulando todos os processos sem prioridade. O escalonamento Round Robin é simples e fácil de implementar. Esse escalonamento também pode ser aplicado em outros problemas de agendamento, como agendamento de transmissão de pacotes de dados em redes de computadores. O nome do algoritmo vem do princípio de Round Robin, conhecido em outras áreas, onde cada pessoa compartilha qualitariamente uma determinada tarefa. O algarismo de escalonamento Round Robin é um dos mais antigos e simples algoritmos, além de ser totalmente imune a problemas de Start-Vision, que são tarefas que nunca são executadas em função de ter prioridade inferior às demais. É usado em projetos de sistemas operacionais multitarefa e foi projetado especialmente para o sistema Time Sharing, ou seja, tempo compartilhado, pois esse algarismo depende de um temporizador. O funcionamento desse algarismo acontece da seguinte forma. Uma unidade de tempo, denominada quantum, é definida pelo sistema operacional, que determina o período de tempo entre cada sinal de interrupção. São armazenados em uma fila circular, com um exemplo lá. Vejamos. Processo 0, com duração de 5 segundos, hora de chegada 0. P1, com duração de 8 segundos, hora de chegada 1. Aqui temos a fila de processo pronto para execução, em espera, e aqui temos o nosso processador executando um determinado processo. Aqui vamos colocar aqui o nosso tempo, nosso contador de tempo, e o quanto 2 segundos. Aqui vamos colocar a nossa cronologia. Então segue da seguinte forma. P0 executa primeiro, P1 executa em 4 segundos, P0 executa com 6 segundos e P1 executa em 8 segundos. P0 executa a partir dos 8 segundos e termina seu processo. E aí segue o P1 em 9, 10, 12 e 13 segundos, terminando assim o seu tempo de execução. Escalonamento por prioridade. Uma prioridade é associada a cada processo e a CPU é alocada ao processo de maior prioridade. Vejamos agora nesse exemplo. 5 processos de A até E chegam ao computador ao mesmo tempo. Eles têm seus tempos de processo estimados em 15, 8, 11, 6 e 10 minutos, respectivamente. Suas prioridades são de 4, 1, 5, 2 e 3, respectivamente, sendo que 5 representa a prioridade mais alta. Então, para a gente fazer o escalonamento com prioridade, aí vamos pegar assim, por exemplo, o tempo estimado em minutos. Mas para começar a executar o processo, temos que pegar o de maior prioridade, que é no caso 5, que é o de 11 minutos. E aí, sendo de quanto? De 4. Vamos executar de 4 em 4. Aí depois do 5, vamos para o número 4, que é de 15 minutos. E assim até chegar no 1, voltando até o 5 de novo, até zerar e o processo ser todo escalonado. Bom, essa videoaula refere-se ao curso de Sistemas de Informações na disciplina de Sistemas Operacionais. Vamos falar um pouco sobre a política de escalonamento FIFO. Bom, a política de escalonamento FIFO é a política não preempitiva, ou seja, se os processos só são bloqueados por entrada ou saída de dados ou quando termina seu tempo de execução. O tipo de execução, a forma de execução da política é bem simples. Os processos que chegaram primeiro na fila de espera serão os primeiros a serem executados. Ou seja, o que tiver menor tempo de submissão será o que vai ser primeiro executado. Bom, aqui temos um quadro com alguns exemplos com 3 processos. Processo P1, P2 e P3. O processo P1 tem prioridade 7, o tempo de execução dele é de 12 unidades de tempo e o momento de submissão dele foi no tempo 0 unidades de tempo. O processo P2, prioridade 1, tempo de execução 10, momento de submissão 4. Processo P3,
prioridade 3, tempo de execução 4, momento de submissão 2. Pela política FIFO, a fila ficaria da seguinte forma. Primeiro P1, pois tem o momento de submissão menor que todos os outros. Depois P3, que tem um momento de submissão menor que o P2. E por último, o P2. Tem um momento de submissão 4, é o maior de todos aqui. A execução seria da seguinte forma. Executaria primeiro o P1, totalmente. Executaria 12 unidades de tempo do P1. Depois executaria 4 unidades de tempo do P3. Depois executaria as 10 unidades de tempo restantes do P2. Escalonamento SJF, ou seja, o processo mais curto primeiro. É um algoritmo de escalonamento que executa, desde processos igualmente importantes, o mais curto primeiro. O escalonador SJF funciona a partir de um conceito bem simples. Os processos menores terão prioridade, ou seja, serão executados primeiro. Isto tem como resultado um tempo médio mínimo de espera para cada conjunto de processos a ser executado. O cálculo de cada tempo médio é feito a partir da próxima alocação da CPU, ou seja, o processo que utiliza a CPU por menos tempo será executado primeiro. Existem dois esquemas já conhecidos deste tipo de escalonamento. O não preemptivo, uma vez a CPU atribuída a um processo, este não pode ser interrompido até que seja completamente executado. O preemptivo, se um novo processo chega ao estado de pronto, com o tempo de alocação menor que o tempo restante do processo em que está sendo executado, então há uma preempção, uma interrupção. Esse esquema é conhecido como Short Running Time First,